Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast. Aqui, Niltinho, seu host, para falar sobre parentalidades como um todo. Eu sou pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena. E falo muito sobre paternidade e a gente transborda esse assunto para aqui no nosso podcast. Então, toda semana tem um convidado super especial para falar aqui com a gente sobre suas vivências, histórias sobre a paternidade e a parentalidade como um todo. Mas antes de falar do nosso convidado de hoje, eu queria dar alguns recados. O primeiro, se você está nos assistindo aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, assinar o canal, ativar as notificações, que é muito importante para todos nós. Mostrar para esses algoritmos da internet que falar sobre parentalidade é extremamente importante e vital para todos. Se você está no Spotify, não esqueça de deixar aquele apoio de 5 estrelinhas para a gente, que é muito importante. E qualquer outra plataforma que você puder comentar, compartilhar, curtir, fique à vontade. Estamos em todas as plataformas digitais de áudio, YouTube, Instagram, enfim. Estamos aqui para falar sobre paternidade e parentalidade. Um outro recadinho é que nós temos a campanha do Apoia-se. Se você quer contribuir para que a gente mantenha essa estrutura, mantenha essa periodicidade, mantenha todo esse carinho com vocês, é super importante acessar o apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá você vai encontrar um descritivo de como você pode nos apoiar, tá bom? E além disso, se você tem seu projeto, seu plano de se tornar um podcaster, ter seu podcast para falar que é seu, trazer assuntos relevantes, algo que você queira compartilhar com o mundo, acesse o idolink.bio/podcastnobar. A equipe aqui tem toda uma estrutura de estúdio, de maquinário, equipamentos, de edição, de divulgação, enfim. Conversa com o pessoal aqui que tenho certeza que vocês vão adorar e tirarão do papel o projeto do podcast. Agora, para falar sobre o nosso convidado, eu tenho uma pequena mini bio dele aqui. Não é nada referente ao tamanho dele, tá? Mas é extremamente importante a gente falar. O nosso convidado de hoje, ele é humorista, roteirista, com passagens pela Praça é Nossa e o programa Pânico. E é pai há 8 anos de uma princesa de 12 anos. Essa parte aqui é sensacional. Agora, ele também é produtor e apresentador ao lado do Marcão Nascimento do Elementar Show, podcast de entretenimento que já entrevistou personalidades como Leão Lobo, Matheus Carriere, Vanessa Jackson, Luiz Ambiel, entre muitos outros. O meu convidado de hoje, se você está na dúvida se é Davi ou David, pode chamar ele de DVD. DVD Castilho, seja muito bem-vindo ao Papo de Pai. Valeu, Niltinho, prazer estar aqui, cara, e o DVD é para sanar essa dúvida mesmo de se é David ou Davi. A vida inteira eu ouvi isso quando as pessoas liam o meu nome e perguntavam, mas é David ou Davi? E aí eu durante muito tempo, até hoje, eu tenho 2 nomes, porque tem muita gente que me chama de Davi e tem muita gente que me chama de David. O meu pai, inclusive, ele me chama das 2 formas. Quando o meu pai ele fala diretamente comigo, ele me chama de Davi. Quando ele fala de mim para alguém, ele se refere ao David. Então é uma loucura que às vezes ele usa as 2 formas na mesma frase. Ele fala, aí eu cheguei pro Davi, aí eu cheguei pro David e falei, Davi, é o seguinte, é assim, assim. E aí eu tive uma professora uma vez que falava aquele idioma que se fala no Brás, no Bexiga aqui em São Paulo, né? Na Moca, que ela me chamava de David, mas ela me chamava de DVD. Sabe? DVD isso, DVD aquilo, DVD, acabou o problema. Ainda bem que surgiu o DVD, né? DVD, para poder atrelar o... Exato, muita gente acha que é DVD porque eu sou redondo e brilhante também. Não é mais não. Gostei, brilhante e redondo, tá bom. Por que não, né? Não é? Vamos adaptar. Querido, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, né? Falar um pouquinho da sua história paterna, falar um pouquinho da sua caminhada, da sua jornada fora da parentalidade, Sim. Né? Você tem um caminho bem extenso, muito bonito no humor, nas edições, enfim. Queria que você contasse pra gente um pouquinho quem é você na fila do pão, né? A sua jornada, como era você criança, a relação até com seu pai, né? Nessa ambiguidade do David e do Davi. Certo, vamos lá. Então, vamos começar pelo DVD criança, o pequeno Davi. O pequeno Davi na escola eu era o gordinho que sofria bullying na escola. E o bullying sempre fez parte da minha vida.
E quem sofreu bullying sabe o quanto é difícil, complicado passar por essa fase. Quando eu tinha assim uns 9, 10 anos, eu cheguei um dia da escola em casa e falei para o meu pai que eu não queria voltar para o colégio. Falei, eu não quero voltar para o colégio porque a escola, para mim, é um ambiente terrível. Porque o dia inteiro eu sou motivo de piada, as pessoas riem de mim, eu tenho apelidos novos a cada dia, sabe? A minha vida é terrível, porque eu não sei em que momento, mas eu sei que em algum momento, no período que eu estiver dentro da escola, alguém vai chegar e vai abaixar a minha calça e eu vou ficar de cueca na frente de todo mundo. Porque era esse o bullying que eu sofria, sabe? Além dos apelidos por ser gordo, eu era bem gordinho, sabe? Ainda sou, mas eu era bem gordinho, baixinho. E aí a diversão dos meninos era passar por mim e um me distraía, o outro vinha por trás e abaixava minha calça. E aquilo acabava comigo. Começou a afetar o meu desempenho na escola, porque eu vivia com medo dentro da escola. Eu vivia e eu fui me fechando. E eu tive essa conversa com meu pai. Eu falei, eu não quero voltar para a escola. Não quero, é horrível. E aí meu pai me deu assim a grande sacada da minha vida. Meu pai falou, bom, parar de ir para a escola não tem essa hipótese. Sabe, você está passando por tudo isso, você vai ter que encontrar uma maneira de enfrentar tudo isso. Então, o que eu te proponho, vou te dar uma ideia. Começa a você fazer a piada antes de ser vítima da piada. Então, quando vier um garoto e te chamar de baleia, fala, baleia eu não gosto, eu prefiro rolha de poço, sabe? Ah, não gosto desse apelido, sabe? Esse você já usou, de novo esse apelido. Começa a fazer você a piada. E eu comecei a adotar esse tipo. E aí, o meu pai mesmo me ensinava piadas sobre gordo. E aí eu usei o expediente que muito humorista gordo usa, e eu, inclusive, uso, que é o humor autodepreciativo. Eu deixei de ser o motivo da piada e eu comecei a virar o cara que fazia os outros rirem. Isso foi fazendo com que eu virasse a minha história. Eu virasse o jogo no colégio. As pessoas começaram a descobrir que eu era um gordinho engraçado. Então as pessoas começaram a querer ficar comigo, a fazer parte da minha turma. Os outros garotos que também sofriam bullying, porque, na escola não é só o gordinho que sofre bullying. O menininho pretinho sofre bullying. O menininho com óculos fundo de garrafa sofre bullying. O menininho que anda mancando. O menininho que é vesgo. Sabe? O que tem o cabelinho... Essa turma começou a se aproximar de mim. Porque eu havia achado uma solução para o bullying. Sabe? Então eu formei ali a minha turminha e comecei a ganhar confiança. Um dia eu tive uma ideia, eu fui para a escola preparado. O garoto veio e baixou a minha calça. Quando ele baixou a minha calça, eu tava com outra calça por baixo. Sabe? Eu fui com 2 calças. E aí ele virou o motivo da piada. Porque, olha, o gordinho te pegou, o gordinho te pegou, o gordinho... Então, essa luz que meu pai me deu fez com que virasse o meu jogo dentro do colégio e fez com que, desde criança, o humor brotasse dentro de mim e eu começasse a exercitar esse humor. E aí eu fui levando isso para a vida e acabei, hoje eu ganho dinheiro, ganho pouco. Mas eu ganho algum dinheiro fazendo humor, fazendo piada. Vivendo da arte, né? Pois é isso aí, difícil, mas consegui virar esse jogo aí. Muito bacana essa visão. Seu pai era do meio artístico? Meu pai não era do meio artístico, mas meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram o lance da piada, do humor. Sabe, meu pai sempre gostou de trazer uma piadinha, sempre gostou de fazer um trocadilho. A minha mãe sempre com comentários espirituosos, sabe? Então, o humor sempre fez parte da minha vida e da minha família. Nossa, legal que dessa virada de chave você conseguiu ver um caminho, né? Não Sim. só para se livrar do bullying, né? Sim. Mas também para ter uma maneira de levar alegria para as outras pessoas. Sim, né? exatamente. E eu lembro o quanto era aflitivo ser a vítima do bullying. Imagino. Sabe? Eu lembro o quanto era... eu lembro do meu desespero, realmente, no dia que eu decidi que eu tinha que sair da escola. Sabe? Eu lembro nitidamente, eu devia ter 8, 9 anos. E isso é uma memória ainda muito viva dentro de mim. E uma coisa que você falou, né? A questão do humor autodepreciativo, Uhum. né?
muitas pessoas hoje são canceladas por conta de errar na dose. Certo. Né? Eu acredito que o humor é uma arte, então não há limites. Certo, Né? correto. A questão é o bom senso. Lógico. Você consegue adaptar isso para o seu dia a dia hoje, né? Olhando lá para trás, né? A história do politicamente correto. Sim. Como que é essa nova roupagem, né? De ver tudo isso e falar, isso aqui não cabe tanto mais, né? Como que é isso para você? A sociedade muda, o mundo muda, sabe? O ser humano muda em todo tempo. O que eu pensava 10 anos atrás já não é exatamente como eu penso hoje, sabe? Então eu acho que o humor deve mudar e se adaptar também, tá? Eu sou totalmente a favor de qualquer tipo de humor, tá? Inclusive o humor negro, tá? Eu sou a favor, não sou contra. No entanto, tem local, tem hora, sabe? Tem o tempo para isso. Não dá para se chegar numa televisão fazendo humor negro, porque lá você não vai estar falando com um público que aprecia esse tipo de humor. Você vai falar com um público em geral. Eu, como humorista, eu enxergo hoje uma dificuldade em trazer gente nova para show, porque muita gente passou pela experiência terrível do bullying como eu passei, então muita gente não quer ir para um show de humor com medo de ser vítima da piada, tá? Então, eu uso muito essa frase. O bullying, para mim, é um lugar de dor, sabe? É um lugar de dor. Eu lembro da aflição que eu sentia. Muita gente passou por isso e não soube lidar com o bullying da maneira como eu soube lidar. Não se adaptou a isso da maneira como eu me adaptei. Então, eu acho que o humor negro tem lugar, tem público certo. Tem gente que gosta disso, ok, sabe? Quem vai no show do Léo Lins hoje, por exemplo, vamos falar do maior deles aí, hoje em dia. Quem vai no show do Léo Lins, são dois tipos de pessoa. Quem vai no show do Léo Lins é o cara que gosta desse tipo de humor, e não há nada errado com isso, sabe? É um estilo de humor, inclusive que nos Estados Unidos é muito popular, tá? Muito popular e muito bem visto. A questão do host, né? Do host, eu acho maravilhoso o host, sabe? O host que, adaptando para o Brasil, virou a fritada, sabe? O host é um projeto americano que ele é encarado como uma homenagem. O artista vai lá para ser esculhambado por outros artistas durante 1 hora, 2 horas, e ele ouve coisas pesadas, coisas terríveis, e ele encara aquilo como uma homenagem. É diferente no Brasil. No Brasil, dificilmente você vai levar um Antônio Fagundes para ser fritado. Sabe? O cara não vai ficar 1 hora parado ouvindo desaforo, tá? Nos Estados Unidos, eles levam Frank Sinatra foi fritado. Poxa, passou por host. O Ronald Reagan, na época que era presidente, passou por isso. Imagina um presidente passar por isso, sabe? Passar por... Porque lá é diferente. Então, voltando ao Léo Lins. Quem vai no show do Léo Lins hoje são 2 tipos de pessoa. Quem gosta desse tipo de humor, e ok... E quem vai pra ferrar o Léo Lins. Vai pra filmar escondido, jogar na internet, falar, olha o absurdo que ele tá falando. Olha, mas cara, ele tá num teatro falando com o público dele, sabe? Tudo bem, errado ele ir pra televisão levar esse tipo de humor. Porque aí o cara faz pra polemizar mesmo, tá? Então eu acho que tem espaço pra todo... Tem espaço para... Não é o tipo de humor que eu consumo, não é o tipo de humor que eu gosto, mas não é o tipo de humor que eu vou condenar. Até porque é só humor. E também o sol nasce para todo mundo, né? Exato. E vai da consciência de cada um escolher o que realmente te apetece, te atrai e que te faz sorrir, né? Exato. O que também não pode é replicar isso de uma forma mais abrangente na sociedade, não dá. né? Sabe, eu produzo muito show de stand-up. E às vezes leva um garoto que está começando. E outra coisa, esse tipo de humor é consequência de carreira, tá? O Léo Lins faz esse tipo de humor porque ele tem uma carreira já de muito tempo. Então ele construiu uma carreira para fazer isso. Não adianta o Zé Braguinha, que está começando agora, e vai subir no palco pela primeira vez e fazer esse tipo de humor num show, que ele vai só chocar as pessoas. Humor negro num show de stand-up, com humoristas novos, com público novo, e sem estar numa noite de humor negro, o humor negro ele estraga o show.
sabe? Porque cria um clipe. Pô, eu já fui fazer show que o cara que se apresentava antes de mim, ele fez coisas absurdas ali. Ninguém sabia quem era o cara. E falou coisas absurdas, ofendeu gente, tudo. E aí ele termina e fala, e agora DVD Castilho. Eu falei, não, cara, porra. Você acaba com o show e agora me chama? Sabe? E aí, pra recuperar, cara, pra voltar, pra trazer de novo. Lá embaixo. Pra trazer o público de volta, pô, não dá. Praticamente acabou todos os seus sketches, todo o seu... Putz, não, você tem que reiniciar o show. E o bacana, e o DVD já fase adolescente, adulto, já meio que no caminho já do humor, né? Porque você já pegou essa veia lá atrás, Sim. Já percebeu que isso é o bacana, né? E quando você percebeu que dava pra ganhar dinheiro com isso? Eu ainda não percebi. Não, depois de um tempo, eu cresci, e aí quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu fui para a igreja evangélica. Me converti à igreja evangélica, e foi na igreja evangélica que eu me tornei artista. Porque eu não sabia cantar. Você chega na igreja evangélica, você é jovem, o cara pergunta, você sabe cantar? Não, não sei cantar. Você sabe tocar algum tipo de instrumento? Não, também não sei tocar tipo de instrumento. Você sabe dar aula? Não, também não sei dar aula, tudo. Então senta lá e acompanha o culto, sabe? Bate palma quando baterem, tudo. Então eu fiquei deslocado na igreja, eu não tinha o que fazer na igreja, porque eu não tinha nenhum desses outros dons, não é? E aí eu sempre gostei muito de escrever, e eu propus para o pastor, posso fazer um grupo de teatro na igreja? Começar, ele falou, faz. Escrevi ali uma pecinha, e aí me apresentei, montamos, foi um sucesso, bacana. Pecinha de teatro, sabe, 10 minutinhos ali no meio do culto, coisa muito rápida, uma esquetezinha. Passou, pô, legal, bacana. Pode preparar mais. Ah, legal, então mês que vem eu vou preparar outro. Preparei. Fui preparando. E aí eu fui ganhando. Fui ganhando corpo, fui ganhando experiência, fui colocando gente para trabalhar dentro da igreja que estava, assim como eu estava encostado, batendo palma, porque não sabia fazer outra coisa. Fui colocando essas pessoas para trabalhar, sabe? E fui descobrindo novos artistas dentro da igreja. Um dia eu e um amigo meu chegamos pro nosso pastor, falamos, olha, a gente tem uma proposta para fazer. A gente queria fazer teatro na igreja. Ele falou, mas vocês já estão fazendo. Eu falei, não, então, não é esse tipo de teatro. Não quero fazer 10 minutos, 15 minutos. Eu queria pegar um dia para fazer uma peça de 1 hora e meia, e eu queria que nesse dia não tivesse culto, não tivesse louvor, não recolhesse a oferta, não tivesse nada. Eu queria que as pessoas viessem para assistir uma peça teatral. E nessa peça teatral, nós vamos passar uma mensagem, sabe? O pastor falou, interessante isso, vamos testar. E aí a gente testou. A minha igreja era uma igreja que tinha ali 150 pessoas, mais ou menos, sabe? A gente apresentou, no primeiro fim de semana que a gente apresentou, e a gente colocou essa ideia, fez a igreja comprar essa ideia. Então todo mundo divulgou, botamos faixa, todo mundo divulgou. Cara, apareceram 300 pessoas para assistir a peça, sabe? Tinha gente na janela, tinha gente em pé, tinha gente parada na porta, sabe? Se acotovelando ali. Nós lotamos a igreja com 300 pessoas e apresentamos. O pastor viu que, deu certo esse negócio, né? E aí nós montamos uma companhia de teatro dentro da igreja, chamado A Graça com Graça. Você pega a graça de Deus com a graça de fazer rir. Não é? Montamos essa companhia de teatro e durante 4 ou 5 anos eu apresentava 3 peças teatrais por mês. Porque, por mês não, por ano. Por quê? Porque para se fazer teatro, você precisa de ensaio. Você precisa de um tempo para preparar. E aí eu levava aí, em média 4 meses para preparar. Eu trabalhava com atores que não eram atores, sabe? Então eu preparava durante 4 meses aquela peça e nós apresentávamos. Com isso, eu fui exercitando o meu lado de autor, porque eu que escrevia as peças. Eu fui exercitando o meu lado de diretor, porque eu montava e dirigia aquelas peças. E eu fui me tornando ator, porque eu também me apresentava. Eu metido, né, cara? Olha, eu tava em tudo. E aí eu descobri que eu poderia ser artista, sabe? Então eu descobri que eu podia, e eu descobri que eu era artista dentro da igreja. Aí eu comecei a procurar trabalhos também fora da igreja. Escrevi uma peça que não era com temática cristã, sabe? Uma comédia simples, apresentei, foi legal. Com isso, aí conheço um, conheço outro, fui me aprofundando muito, virei ator, virei humorista, trabalhando dentro da igreja. Nossa, muito bacana essa história, né?
conseguiu achar realmente o seu caminho. Sim, foi dentro da igreja que aí eu virei artista e saí da igreja. Quando você falou que começou a fazer trabalhos fora, eu ia perguntar em algum momento se isso acabou batendo de frente com a religiosidade em si, né? Começou a bater de frente, sabe? Muita gente falava que eu estava ganhando dinheiro com o dom que Deus tinha me dado, sabe? Mas, poxa, a partir do momento que eu transformo isso numa profissão, eu tenho que ganhar dinheiro, sabe? Eu não pago o meu aluguel contando piada pro dono da minha casa, sabe? Eu não pago a conta de luz vem um cara lá e fala, a conta tá paga. Eu falo, peraí, vou apresentar uma esquetezinha aqui, 15 minutos, filha, vem ajudar o pai aqui, sabe? Não é assim que eu pago minhas contas. Então, poxa, eu não vejo que eu perverti o meu dom, sabe? Eu vejo que eu me profissionalizei, sabe? Mas esse é o mesmo dilema que o músico dentro da igreja, por exemplo, ele tem quando ele resolve ganhar dinheiro fazendo a música dele, sabe? E eu acho que não tem... Cara, tem pastor que escreve livro e ganha dinheiro, sabe? Qual é o problema? Ninguém tá falando que esse pastor perverteu, sabe? Ele não escreve o livro, publica e sai doando por aí, sabe? Tem pastor que ganha dinheiro só pregando o evangelho, sabe? Só vivendo dentro da igreja. E ninguém fala que, tá errado, perverteu. Não, sabe? Então quando começou assim a ter muito dilema, começou a muita gente falar, sabe? Quando eu comecei a fazer o Jô Soares, porque eu também me tornei, no meio do caminho, cover do Jô Soares. Quando eu comecei a fazer o Jô Soares, eu ouvi absurdos. Sabe, eu ouvi gente falando, não, mas ele se traveste, porque o Jô Soares é homossexual e ele fica homenageando... Gente, que absurdo. Sabe, nunca foi... Sabe, se o Jô Soares é homossexual, ele morreu sem falar que era. Sabe? E se ele era, qual o problema? Sabe? Qual o problema? Então, foi me incomodando algumas coisas. Não só isso, outras coisas também, que nem vale a pena a gente entrar nesse mérito, mas muita coisa foi me incomodando. E aí eu simplesmente saí da igreja, deixei de frequentar a igreja e eu encontrei Deus de outras formas, sabe? Deus está sempre comigo, eu estou sempre com Ele, estou sempre conversando com Ele, sabe? Não é porque eu deixei de estar numa igreja que eu deixei de ser cristão. Hoje eu me enxergo muito mais cristão do que muito cristão por aí. Boa. E a questão do Jô Soares. Eu olho para você e vejo, né? Uou! E o bacana é que você não precisa fazer nenhum trejeito, né? Conte da sua participação no T-Noite. Esse lance, muita gente identifica esses trejeitos, vê, e é um negócio natural para mim. Mas isso é natural por quê? Porque eu cresci vendo o Jô Soares. O Jô Soares sempre foi a minha maior inspiração, a minha maior referência no humor, como intelectual, como artista, sabe? Até como ser humano, sabe? Sempre. Então, eu era um adolescente que eu virava à noite, eu ficava até de madrugada assistindo o programa do Jô. E aí eu chegava no outro dia na escola contando a piada que o Jô tinha contado, sabe? E aí eu fui realmente pegando esses trejeitos do Jô. Não é algo que eu forço, não é algo... Sabe, hoje faz parte de mim, sabe? Como ele foi uma grande referência para mim, como ele esteve muito presente na minha vida, mesmo sem eu nunca ter conhecido ele, eu acabei ficando com alguns trejeitos, pelo fato de ser gordo também. Tem algumas fotos do Jô Soares, quando eu era jovem, que a minha avó, quando era viva, um dia ela mandou e falou, nossa, olha o Jô, quando tinha 18, 19, mas é igual o David, sabe? Igual, é a mesma coisa. Então a gente tem uma aparência semelhante, o fato de ser gordo, o lance de ser humorista. Então rola essa identificação. Eu trabalhava, durante um período, eu trabalhei fazendo reportagem bem-humorada em porta de eventos e de festas. Então a menina ia fazer 15 anos, tinha aquela festa de debutante, contratavam uma produtora e eu ia com essa produtora, com uma câmera, um microfone na mão, e eu ficava entrevistando as pessoas, fazendo a recepção. E de forma muito bem-humorada, brincando, bebendo na fonte do Pânico. Na época o Pânico estava bombando com o Vesgo e com o Silvio, sabe? Com essa reportagem em porta de evento, em porta de festa. Eu fazia exatamente aquilo, mas eu fazia sozinho.
brincando com o pessoal, tudo. E era um produto que era muito bem aceito. O pessoal se surpreendia de encontrar um repórter na porta de uma festa de uma menina comum, sabe? Um dia teve uma festa fantasia e o tema da fantasia era celebridade. Todo mundo que ia participar da festa ia estar vestido como celebridade. Então, ou como um personagem de cinema, ou como alguém de televisão, de novela, tinha que estar vestido de celebridade, sabe? O cara da produtora que me contratou falou, olha, você dá um jeito e se veste de alguma celebridade. Vê aí o que... Falei, pô, mas eu vou vestir do quê? Eu falei, eu sou gordo, baixinho, só se eu botar uma careca falsa, pintar o olho de preto, botar um sobretudo, eu apareço de tio Chico. Ficar entrevistando tio Chico da família Ada. Fiquei pensando, essa foi a minha primeira ideia. Falei, mas nada a ver o tio Chico. Porra, o que eu vou fazer? Aí eu falei, pô, o Jô Soares é entrevistador, eu vou estar entrevistando as pessoas. Na época eu usava barba, não é? Eu falei, vamos testar. Pintei o meu cabelo de branco, pintei a minha barba de branco, botei um óculos, um terno, gravatinha, borboleta e apareci na festa vestido de Jô Soares. Quando eu cheguei vestido daquele jeito, os caras da produtora, eles piraram. Eles falaram, porra, David, arrebentou, cara. Que isso? E o pessoal que chegava na festa ficava, porra, Jô, caramba, olha só. Então, foi um negócio muito bacana. A partir dessa festa, o cara da produtora passou a me vender como o repórter Jô, não mais como DVD. E eu nunca mais consegui fazer uma porta de festa, uma recepção de festa vestido como DVD. Porque todo mundo que viu o Jô Soares entrevistando na porta da festa queria contratar o Jô Soares. E dessa forma eu me tornei o cover oficial do Jô Soares. Uma agência de sócios entrou em contato comigo, me contratou, fiz uma participação no Pânico, como o Jô Soares. Aí surgiu... E aí um vai passando pro outro, né? Leva o Jô Soares é bacana. O Danilo Gentili ia estrear no SBT, o programa dele, que tinha saído da Band, e entrou em contato comigo porque eles fizeram um vídeo com artistas dando conselhos pro Danilo Gentili. E eram artistas de verdade. Então era a Maísa, o Celso Portiolli, a Eliane, todo o elenco do SBT, o Ratinho, todo mundo falando alguma palavra pro Danilo. Isso foi ao ar no dia da estreia do Danilo, antes de começar o programa. Então o Ratinho falava, olha, tem que respeitar aqui o SBT, os mais velhos, tal. A Maísa falou, não, mas não é só os mais velhos, os mais novos também. Sabe, todo mundo dando um conselho pro Danilo. Entre essas celebridades entrava um vídeo meu de Jô Soares, falando, Danilo, você tá assumindo um lugar que já foi meu, querido, cuidado com esse lugar, olha, cuida das minhas coisas, tudo. E aí, o Danilo passou a me chamar de vez em quando para fazer alguma... Eu fiz umas 2, 3 participações depois disso. E aí teve um ano que o Danilo ia sair de férias e precisava de alguém para apresentar o especial de férias do De Noite. E aí a produção entrou em contato comigo e falou, você não topa apresentar o mês todo de férias do De Noite? E aí eu fui pro SBT, fiquei um dia no SBT, gravei todas as cabeças, sabe, mais de 20 programas, porque eu entrava de Jô Soares, então começava o De Noite, a vinhetinha, e aparecia o Jô Soares, falava, hoje o Danilo, enquanto o Danilo tá lá, curtindo as férias dele, a gente vai representar a entrevista da Maraia e Maraísa, que tiveram aqui, dia tal, a gente vai reapresentar a entrevista e tal. Então eu fazia só as cabeças. Então eu falo que eu apresentei o De Noite durante um mês, cara. Durante um mês eu fiquei de Jô Soares fazendo a abertura do De Noite. Já tá no currículo, né? Tá no currículo, pô, isso ninguém tira, cara. Eu falo, as pessoas acham que eu sou pouca merda, mas não, sou um pinico cheio, rapaz. Boa. Agora, a parte mais interessante da sua vida é quando você fala que é pai há 8 anos de uma princesa de 12. Conte mais essa história que eu acho incrível. Exato. Então, vamos lá. Niltinho, você vai me cortando que você percebeu o que eu falo, né, não, cara? Tá ótimo. Pra chegar nesse ponto, eu tenho que falar um pouco do meu casamento. Eu fui casado e fiquei casado durante 4 anos com uma pessoa. Depois de 4 anos, eu me divorciei. Não deu certo esse primeiro casamento que eu tive. Nesse primeiro casamento, o meu maior sonho era ser pai. Sempre tive muita vontade de ser pai. Desde que eu comecei a namorar, sabe aquele cara que idealiza, eu vou casar e eu vou ter filho, tantos filhos, tal. Eu idealizei isso. Quando eu casei, passado um tempo, a gente, vamos engravidar? Vamos ter filho? Vamos. E não engravidava, cara, sabe? Minha esposa não engravidava.
eu fui fazer alguns exames e eu descobri que não que eu seja estéril, mas eu tenho uma dificuldade muito grande para engravidar alguém. Eu não sou estéril, mas eu produzo muito pouco material. Tá? O resultado desse exame foi um resultado... o resultado que você quer ouvir para qualquer exame. Você faz qualquer exame, você quer ouvir para essa frase. Menos para esse tipo de exame. Eu fiz o resultado e eu fiz o exame e o resultado foi que eu não tinha porra nenhuma. Sabe? Quando você faz qualquer exame para descobrir se tem alguém e o resultado sai e fala, porra, você não tem porra nenhuma. Ai, que bom. Agora, quando o exame é de espermograma, aí é um pouco mais complicado ouvir isso. Não é que eu não tenho, eu produzo muito pouco, sabe? E isso é uma condição hormonal. Produzo muito pouco. O Bolívia é meu diretor aqui do meu programa também. Eu sei que eu tô dando munição para ele. Porque ele... Sabe? Eu sei que ele vai usar isso contra mim. Além de produzir muito pouco material, dentro desse pouco material, poucos guerreirinhos. Entendeu? Então, para eu conseguir engravidar alguém, precisa ser feito um tratamento, precisa ser feito, sabe, todo... E aí, não foi por causa disso que o meu casamento terminou, mas acabou que o meu casamento terminou, eu não fiz esse tratamento, tudo, e eu simplesmente aceitei aquela condição. Falei, bom, tudo bem, não é para eu ser pai, sabe, não... Tudo bem, se dizem que a chance é muito mínima de engravidar, mas se eu tiver que ser pai, vai engravidar. Vai ser. Sabe, tudo bem, ok. O casamento acabou. E quando o meu casamento acabou, eu entrei em depressão porque eu falei, pô, eu tô chegando nos 40 anos, eu tô solteiro de novo. Na época eu tava muito gordo, sabe? Eu tava com... hoje eu ainda tô, sabe? Mas hoje eu peso 92 quilos. Na época eu pesava 150. Então eu estava muito mais gordo. Chupa Bolívia. Não é? Então, tudo isso mexeu demais com a minha cabeça. Falei, porra, eu vou terminar um velho sozinho. Meu fim de vida vai ser um velho sozinho, sabe? Casei, casamento não deu certo, eu tô gordo que nem um porco, sabe? Estou sozinho e eu não tive um filho. Meu fim de vida vai ser muito triste. Passado um tempo, eu conheci uma garota através de um trabalho que eu fui fazer. E entrei em contato com essa garota e comecei a conversar com ela. E a foto dela no WhatsApp me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, mas que garota interessante, não é? E aí o papo foi rendendo, não é? O papo foi indo. Não é porque eu não tenho porra, mas eu tenho papo. E utilizou do humor não também, é, né? Pô. E aí ela também se mostrou interessada por mim e nós começamos a namorar. E, cara, fazia pouco tempo que eu tinha me divorciado. Eu não fiquei depressivo por muito tempo. Muito pouco tempo. Comecei a namorar com ela e descobri que ela tinha uma filha de 4 para 5 anos. E, ok, legal. Ela falou, não, eu tenho minha filha, a gente vai namorar, mas vamos com cuidado, não vou te apresentar agora, não vou te levar em casa agora, porque eu não sei se isso vai dar certo, sabe? Se eu ver que o namoro vai dar certo, aí você vai indo na minha casa aos poucos, sabe? Tudo. A gente fez tudo direitinho da maneira como tem que ser. Mas a gente foi se envolvendo muito, sabe? Cada dia mais, falando e querendo estar junto, querendo estar perto, sabe? Aquele negócio. E aí eu comecei a falar com ela, a menininha, já com quem que você tá falando, mãe? Ah, é com o David. Fala aqui com ele. Oi, tudo bem, David? Quando você vem aqui, sabe? Começamos a amizade, um negócio de amizade com essa garotinha. E aí a Michelle falou, bom, já estamos namorando há um tempo, eu realmente acho que é isso que eu quero para minha vida, você também acha? Eu quero isso, sabe, para mim. E eu acho, Niltinho, que adulto não tem que namorar muito tempo, sabe? Namoro de anos é coisa de adolescente, viu, Bolívia? Gente adulta, sabe? Não precisa ficar namorando anos, sabe? Conheceu, é isso que você quer? Casa, sabe? Eu penso assim, sabe? E aí ela falou, bom, se é isso que a gente quer, se é esse o caminho que eu acho que tá na hora de você vir em casa e conhecer a Fernanda. Pode vir. Falei, legal. E aí eu me preparei um dia e eu fui pra casa da Michelle e fiquei lá, a Fernanda tava na escola e eu fiquei lá e aquele negócio tudo de
poxa, como é que será que vai ser isso, né? A menina, ela... É aquele negócio, não é que eu fui apresentado como namorado da mãe dela. Eu era o amigo da mãe dela ali, sabe? Vamos ver, a gente tá se conhecendo, filho e tal. E a gente já tinha conversado muito pelo WhatsApp. Eu mandava mensagem pela Fernanda. Às vezes ela pedia, deixa eu mandar um oi pro David. Ela mandava tudo. A gente foi criando, construindo uma amizade. E eu lembro o dia que eu encontrei a Fernanda pela primeira vez. Eu fui pra casa da Michelle, ela tava na escolinha. E aí deu 5, 6 horas, o barulho da perua. A Fernanda chegou, entrou agitada em casa. E ela entrou e quando ela me viu, ela parou. Assim. Ela parou e aí ela veio na minha direção, assim. E foi um lance muito, muito incrível, assim, porque ela ficou parada na minha frente, olhando no meu rosto, assim, e ela ficava me olhando, parecia que ela estava, sabe, decorando cada detalhe do meu rosto. Sabe, olhando meus olhos, olhando minha boca. E ela, oi, David, tudo bem? Sabe, e eu também, oi, Fernanda, tudo bom? Poxa, que legal te conhecer, tal. E aí, não demorou muito, a Fernanda já começou a querer brincar comigo, e eu, muito brincalhão, sempre brincando com ela. E aí eu lembro, ela tava com a roupa de escola. Ela falou, olha a minha roupa de escola, né? A roupa que eu vou... Eu falei, poxa, que bonito o seu uniforme, muito bonito, né? É bonito, tudo. Aí a Michelle falou, vai se trocar, filha, vai tirar a roupa da escola. E ela saiu, e aí eu lembro que ela voltou com roupa de caipira. Roupa de festa junina. Ela voltou, a Michelle falou, que isso, filha? Ela, David, essa é a minha roupa que eu dancei a quadrilha, né? Eu falei, que bacana, tal. E ela saiu correndo e daqui a pouco ela voltou, era ano de Copa do Mundo, tinha acabado a Copa do Mundo, ela voltou com camisa do Brasil, bonezinho, tudo. David, olha a minha roupa de Copa, é a roupa da Copa do Mundo. E ela trocou de roupa ali 3, 4, 5 vezes, sabe? Me mostrando. E a gente se tornou amigo nesse dia, realmente. Sabe? Me tornei amigo da Fernanda. E fomos construindo essa relação durante o tempo. Aí eu passei a frequentar mais a casa da Michelle, comecei a estar mais próximo da Fernanda. E aí eu lembro, cara, aconteceu um negócio que foi... eu lembro, um dia eu estava na casa da Michelle e brincando ali com a Fernanda, a Michelle junto. E aí a Fernanda chegou para mim e ela falou assim, David, posso te perguntar um negócio? Eu falei, pode. Aí ela falou, o dia que você casar com a minha mamãe, você pode ser meu papai? Oh, meu Deus. Cara. E... Ai, cara, essa história, olha, ela me emociona até hoje, cara, porque foi muito marcante isso. Porque naquele dia, a minha filha nasceu, sabe? Com 4 anos, eu vi a minha filha nascendo. Eu era um pai com carência de ter um filho. Eu sempre quis ser pai e eu não tinha filho. Eu era um pai com carência de ter filho. E a Fernanda era uma filha com uma carência enorme de ter um pai. Sabe? Porque ela não tinha um pai. Era um pai ausente, pai que, sabe, teve pouco. E naquele dia a gente se encontrou. Naquele dia minha filha nasceu. E aí eu falei, é lógico, sabe? Eu falei, Michelle, a gente vai casar hoje, sabe? Vamos... E realmente não demorou muito tempo. A Michelle, ela tinha que sair da casa dela. A gente morava muito longe um do outro. Então, eu não dirijo, eu não sei dirigir, eu não quero aprender a dirigir. Então, o meu meio de transporte é ônibus, é trem e é metrô. E para eu ir para casa da Michelle, levava muito tempo. E para a Michelle vir para minha casa, ela levava muito tempo. E aí, a Michelle falou, eu vou ter que sair da minha casa, vou ter que procurar uma outra casa. Eu falei, vê casa perto lá da minha casa, porque a gente fica mais perto, fica mais... Ela, não, então vou ver. Eu falei, mas olha, não precisa procurar casa assim, não vai se enfiar em qualquer lugar, sabe? Eu tenho a minha casa sozinho, eu moro sozinho. Vem passar um tempo na minha casa. Fica lá, e estando na minha casa, você e a Fernanda, você sai para procurar casa. Ela, não, mas eu não quero fazer isso, porque não, tudo. Eu falei, poxa, você está pagando um aluguel, eu estou pagando um aluguel. Sabe, vem passar um tempo na minha casa, vai procurar uma casa perto de mim e a gente, enquanto nesse tempo, paga só um aluguel, vamos economizar. E aí, muito relutante, a Michelle aceitou e veio morar na minha casa.
E acredita que ela não saiu um dia pra procurar casa, cara, depois disso. Tá até hoje. Pô, mas tá até hoje lá, cara. Não saiu um dia pra procurar uma casa. Sabe? Você sem segundas intenções. Sem segundas intenções. Ela já tava com segundas intenções. Sim, pois é. Sabe? E aí eu falei pra Michelle, bom, a gente tá morando junto, vamos casar. E casamos, cara. Sabe, casamos, foi muito pouco tempo, realmente. E foi muito pouco tempo do meu divórcio pro meu novo casamento. Meus amigos ficaram malucos. Eles falam, David, você acabou de se divorciar, tá casando de novo. Sabe, você é burro. Não aprendeu nada? Não aprendeu nada, exatamente. Sacanagem. Sabe, como é que é? O Marcão fala pra mim que eu não sou homem, eu sou lésbica. Porque lésbica que começa a namorar e já vai morar junto. Sabe? Vai morar as duas juntas, arranja um gato, eu já tinha gato, pronto. Sabe? Então, com o kit completo. Não é kit completo. E aí, cara, essa história fazem 8 anos. Então, eu sou pai há 8 anos de hoje uma adolescente de 12 anos. Sabe, que é assim, a Michelle e a Fernanda, elas fizeram de mim uma família, cara. Eu era sozinho, sabe? Hoje eu sou uma família. Então eu sou muito agradecido, elas transformaram a minha vida, elas transformaram a mim, sabe? Eu sou uma outra pessoa, sabe? Eu mudei completamente, porque agora eu tenho uma família para cuidar, sabe? Eu tenho uma filha, em que tudo o que eu faço, eu sou um exemplo para ela. E exemplo é bom exemplo e mau exemplo, tá? Então eu procuro fazer as coisas certas para ser um bom exemplo para minha filha. Muito, muito bacana, né? E não tem como não se emocionar. Cara, mexe muito ainda, porque realmente eu quando conto a história, eu vejo o rosto da Fernanda. Sabe? Quando eu conto essa história. Eu vejo o rosto dela, eu vejo o olhinho dela brilhando quando ela pediu se eu podia ser o papai dela, sabe? E é exatamente isso que aconteceu. Foi o dia que a minha filha nasceu, cara. E que bom que existam pessoas assim, igual a você. Cara, né? que bacana. Para suprir essa necessidade, essa lacuna de muitas crianças, né? Que infelizmente eu não consigo entender como alguém escolhe não ser pai. É né? verdade. Não estar presente, não ser pai, no contexto de ser pai, né? Cara, e é impressionante que é assim, a gente vai se tornando parecido, até fisicamente. Muita gente, quando fica sabendo que a Fernanda não é a minha filha biológica, sabe? Porque minha filha, ela é. Sabe? Muita gente, quando fica sabendo que nós não temos a biologia, sabe, nos unindo, se surpreende, porque fala, nossa, mas ela é todinha você, ela tem o seu jeito, eu adorava ir com ela quando eu era menorzinha em mercado, que as pessoas falam, nossa, mas é a cara do pai, ela, hein? Eu falei, eu não tava nem perto quando foi feita, olha. É massa, né? E existem alguns estudos que falam que realmente a gente fica parecido. A gente vai, né, se tornando igual, Exato. Isso é muito legal. É muito, cara. Eu sou muito, muito feliz e orgulhoso do que a vida aprontou pra mim. Né? E nessa reviravolta, né? Você entra no relacionamento com a perspectiva de se tornar um velho, gordo, sem filhos e se torna uma pessoa feliz com filhos, emagrecendo, Exato. Né? Encontrando alguém que realmente te mudou complete. tudo. Realmente, nesses 8 anos aí, a minha vida mudou completamente. Sabe, eu perdi mais de 50 quilos. Não porque a minha mulher falou, não, você vai emagrecer. Não, porque eu realmente optei por isso. Sabe, eu tava com 150... Cara, quando eu descobri que eu tava com 150 quilos, pra mim foi um baque. Por quê? Porque eu sempre fui gordo. Então, cada vez que eu subia na balança, eu via que eu tava mais gordo. Então, chegou um momento da minha vida que eu simplesmente larguei e não me pesei mais. Um dia eu fui fazer um exame de rotina, o médico falou, sobe na balança. Eu subi na balança e eu vi ele anotando. Falei, quanto eu tô pesando? Ele falou 148. Cara, aquilo foi uma porrada. Porque eu saí do médico aquele dia pensando, pô, eu vou ser daqueles caras, vou ser daqueles gordos que morre dormindo e no dia seguinte tem que vir em bombeiro arrebentar a parede pra tirar o gordo da cama. Sabe? Porque não tem isso. Eu falei, porque eu estou gordo, enorme, e eu estou engordando. Sabe? Então, aonde eu vou parar? E nesse dia eu falei, não, eu tenho que dar um jeito nisso. E aí, cara, eu não fui atrás de médico, eu não fui atrás de remédio, não... Sabe o que eu fiz? Eu falo, as pessoas, parece besteira, mas uma decisão muito simples que eu fiz. Eu comprei uma balança. Botei uma balança em casa e todo dia eu me pesava.
E aí eu via, engordei 1 quilo, tenho que maneirar. Pô, emagreci 2 quilos, tenho que dar uma vou segurar, vou manter. Pô, emagreci mais 1 quilo, sabe? E aí, durante esse tempo, eu fui perdendo, sabe? E às vezes, que nem hoje acontece, fim de semana ganho 2, 3 quilos, mas durante a semana eu perco 2, 3, 4 quilos. Então eu tô baixando ainda, porque eu quero baixar um pouco mais ainda. Eu sei que eu nunca vou ser gordo, eu nunca vou ser magro. Sei que nunca... E eu nem quero ser magro, porque a vida inteira eu fui gordo. Então não sei o que eu vou olhar no espelho, eu não vou me reconhecer, sabe? Mas eu não quero voltar a ser gordo do jeito que eu era. Então eu quero perder aí mais uns 12, 15 quilos e pra mim tá bom. Tá? Mas isso, fazendo e tendo paciência. Não foi do dia pra noite. Foram em 8 anos que eu cheguei a isso. E eliminei 60 quilos em 8 anos. Bom, e isso também explica, né, o porquê você escolheu aqui a sala metal com sua sede, né? Tem uma escada aqui pra poder chegar. Vocês que veem isso, vocês não imaginam. Pô, tem uma escadaria de uns 40... É uns 40 degraus, né, Bolívia? Não é? 40, é 40. Mas é exagerado? Vai lá contar, Bolívia, a gente espera. É por aí, pô. Não, pelo menos já faz parte tá indo trabalhar, mas também tá fazendo exercício, né? Também. Quando eu moro em Jundiaí, eu venho gravar aqui. E aí, eu venho de trem, desço na estação Água Branca e venho andando. É 20, 25 minutos de caminhada, sabe? Então, tô me exercitando. Chego às vezes aqui que os meninos precisam me socorrer. Não é? Mas faz parte. E, querendo ou não, você encontra uma motivação, né, para manter Sim. uma saúde boa, né? Você olha para Fernanda, Exato. olha para sua esposa. Exato. Né? Isso não apenas para você, porque é importante para você, mas você tem um motivo a mais, né? Exato. Agora eu tenho por quem viver. Exatamente. Sabe? Não é só o porquê viver, é por quem. Isso é maravilhoso. Isso é muito incrível. E como a relação do mundo em si, né? Das pessoas que te conhecem e falam assim, poxa, mas agora você casou, você é pai. E quando fala, faz muito tempo que não te vê e fala, tem uma filha. Nossa, que legal, mas quando você engravidou, né? Como que é isso? As pessoas ficam meio assustadas? Logo que eu me separei, aconteceu um negócio interessante, tá? A minha irmã se divorciou alguns meses antes na minha família. Então, mas foi no mesmo ano, sabe? E alguns meses antes. E o divórcio da minha irmã causou um baque muito grande nos meus pais. Eu tenho uma tia que é meio bruxa, sabe? Ela joga carta, não sei se vocês acreditam nisso, tudo. Tem um provérbio espanhol que diz assim, yo no creo en las brujas, pero que las hay, sabe? Não acredito nas bruxas, mas que elas existem, tá? Eu tenho uma tia que é meio bruxa, sabe? Então ela bota cartas, ela tem todo um lance místico, assim, e é uma tia muito querida minha, sabe? Ela cuida um pouco de mim também, sabe? Ela é um pouco... Quando a minha mãe vê que não tá dando conta, ela chama a minha tia, conversa com ele. Então, essa tia, ela aconteceu um negócio impressionante. Logo depois que a minha irmã se separou. O meu primeiro casamento, era um casamento que as pessoas olhavam e achavam que tava tudo bem, sabe? Tava tudo ok. E eu realmente tinha problemas no meu casamento, mas nada que mostrasse que o meu casamento ia acabar. Sabe? Problemas que todo casal tem. A minha tia, logo depois que a minha irmã se divorciou, ela chegou para uma outra tia minha e falou, olha, eu vi nas cartas aqui, a gente tem que estar muito junto com a Graça. A Graça é minha mãe. A gente tem que estar muito junto com a Graça, apoiando muito a Graça, porque ela passou por esse baque muito grande com a Denise, que é a minha irmã. Passou um baque, ela e o Manuel passaram esse baque muito grande com a Denise, mas até o fim do ano eles vão passar por outro baque. Vai acontecer outra coisa muito, muito triste na casa da Graça. E essa minha tia, a outra que ouviu, falou, nossa, mas será que o Manuel é meu pai, será que o Manuel vai ter um infarte? Porque foi uma aflição muito grande, será que ele já tem idade, vai ter algum problema, a própria Graça, tudo. E essa minha tia bruxa falou, não, o problema é na casa do Davi. O Davi vai se separar também. Caramba. E aí a minha tia... A outra que estava ouvindo falou, não, mas isso... Como assim vai se separar? Imagina, isso não vai acontecer.
E a minha tia bruxa concluiu falando, e isso que é impressionante, cara. Ela falou, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu vi que o Davi vai se separar, vai ser um baque muito grande para a Graça, mas até o fim do ano vai ter pezinho de criança correndo na casa da Graça. Cara, olha que... Não é? Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Mas vai ter pezinho de criança correndo na casa da Graça. E, cara, quando eu me separei, a família ficou nesse primeiro baque, sabe? Quando eu assumi a Michele, cara, uns 40 dias depois do meu divórcio. Quando eu falo que foi rápido, é porque foi rápido mesmo. Eu conheci a Michele 2 semanas depois de me separar. Exatamente da minha outra esposa sair de casa. E aí nós entramos no lance do divórcio, que leva um tempinho. Nesse inteirinho que eu tava correndo com a papelada do divórcio, eu conheci a Michele e comecei a namorar e começou a acontecer tudo essas coisas. Então, quando eu assumi a Michele, 40 dias depois de eu me divorciar, e eu assumi dizendo que, olha, é a Michele e é a Fernanda, que é a filha da Michele, a minha família, através dessa minha tia bruxa, já tinha preparado, sabe? E aí a minha tia chegou na minha mãe e falou, Graça, agora que aconteceu, eu posso te contar. Eu vi isso, e a Miriam é testemunha porque eu contei pra ela. Só ela sabia disso. Mas lá no começo do ano eu vi isso. Então, cara, quando aconteceu tudo isso, a minha família, quando eu digo, é o meu núcleo principal de família, tá? Meu pai, minha mãe, minha irmã e essas minhas tias mais próximas. Eles aceitaram. Teve gente na minha família, principalmente do lado da minha família paterna, que rejeitou a minha nova família. Rejeitou. Tios, tias, primos, que rejeitaram. Que não acreditaram. Sabe? E eu não tenho mais contato. Porque se rejeitou a minha família, sabe? Não tenho porquê eu ter contato. Não tenho porquê. Hoje eu não quero nem saber se eles aceitam ou não aceitam a minha família. Simplesmente eu perdi a relação familiar com eles. E aí o tempo foi uma série de outras coisas, sabe? Então, hoje aconteceu uma série de coisas que faz com que esse lado da família eu realmente não tenha mais vínculo e não quero ter vínculo, sabe? Todo mundo que rejeitou a minha família, eu cortei da minha vida, sabe? Porque eu optei por ter uma família. Eu optei por ser uma família, sabe? Então, se rejeitou, pô, não tem espaço para mim. Não tem espaço na minha casa. Não tem espaço na minha família. Então, muitos amigos, muitos não. Tá? Muitos não, a maioria aceitou bem. Mas alguns amigos e alguma parte da família eu simplesmente botei de lado. Tem gente hoje que realmente, quando me encontra, DVD, mas você tá casado, tá com filha, tudo, mas a pessoa nem para fazer conta sabe? Então, é aquilo que eu falei e vou repetir. As pessoas, quando descobrem que eu não sou o pai biológico, se surpreendem pela nossa ligação, pelo nosso núcleo familiar ali. É uma história totalmente marcante, né? Totalmente fora do que você entende pela normalidade, né? Sim, tinha tudo pra dar errado, cara. Não é? Tinha tudo pra dar errado, sabe? Saí de um casamento, já entrei em outro, sabe? Tinha tudo pra dar... Mas olha pelo lado positivo. Mas deu tudo certo. Você respeitou a quarentena, né? Foi isso. Boa notícia. Foi. É verdade. 40 dias. É verdade. Aí. Eu fiz quarentena de um casamento pro outro, não é? É verdade. Mas eu aconselho você que tá assistindo. Você que é adulto, tá namorando, casa, pô. Namorar é coisa de criança, não é coisa de adolescente. Pô. Porque criança não namora. Criança não namora, exato. Coisa de adolescente namorar. Pô. E você passa esses trejeitos de humorista pra ela? Você já a Fernanda, ela tem uma veia humorista. A Fernanda se orgulha muito das coisas que eu faço. Ela me acompanha. Ela, quando pode ir em show, ela vai. É muito engraçado porque quando a minha carreira começou a alavancar, foi também nesse início de casamento. Tá? E a Michele fala, se eu soubesse que você era artista, eu não tinha casado com você, porque é uma vida maluca, tal, sabe? Porque quando a Michele chegou na minha vida, parece que as coisas realmente se abriram para esse lado artístico também. Eu, até então, era o cara que eu tentava. A partir do momento que eu casei e constituí essa nova família, é que realmente a minha carreira deu uma alavancada aí, tá?
E era bacana porque quando eu fazia algumas participações na televisão, a Fernanda, ela buscava no outro dia no YouTube. E na cabecinha de criança, cada vez que ela me via no YouTube, é porque eu estava passando na televisão. Então, na cabeça dela, eu passava na televisão várias vezes por dia. Eu devia ser, tipo, da Atena na cabeça dela, sabe? Eu devia ser E ela falava para as crianças, não, porque meu pai tá na televisão, meu pai é artista, tudo, porque ela se orgulhava realmente com isso, não é? Então, eu passei, sim, algumas coisas para ela. Eu sinto que ela tem um quesinho pro humor ali, ela tem uma veia artística que... talvez a gente vá descobrir aí com o tempo ainda. Que maravilha. E eu acho muito bacana, né? Essa relação, essa troca que existe, né? Essa partilha entre pai e filha. E conseguir visualizar alguma característica que você vê que é sua, né? É muito marcante. E o legal, cara, é que a mudança na vida que eu tive, porque assim, um dia eu era um cara solteiro e sozinho. No outro dia, praticamente, eu era pai, sabe? Então, se acostumar com essas coisas de ser pai, sabe? Se acostumar com ter uma criança em casa. Porque eu fui um pai que eu não vi uma barriga crescer, eu não acompanhei um parto, eu não troquei fralda, eu não dei mamadeira, eu não vi as primeiras palavras. Eu já peguei ali um caminho meio andado. Né? Perdi toda essa primeira... A Michelle fala pra mim, não perdeu nada, perdeu a parte chata. Eu perdi toda essa primeira parte, sabe? Mas foi muito legal me adaptar e, poxa, aprender com a minha filha. Eu aprendi muita coisa com a Fernanda, ainda criança. Ela me mostrava muita coisa. E é tudo fases, né? Você tudo fase, cara, e é muito bacana. E não que isso não vai fazer falta, né? Claro. Mas para você, nesse momento, começa agora, né? Exato. Então, essa fase que eu tô agora é a fase que eu tô vivendo, essa fase que tá importante. A questão de você não ter tido presença na vida dela nesse inteirinho, nessa primeira parte da vida dela, para você faz uma falta, para ela talvez tenha a ausência, sim, né? E que também, querendo ou não, em algum momento ela vai perceber tudo isso, né? Não que ela já tenha percebido. Claro. Ela vai perceber que aquele primeiro momento de vida dela, ela era ela e a mãe. Exato. Né? Agora, desse momento em diante, são vocês três. Né? Isso é marcante. E era muito, muito legal, cara, acompanhar esse crescimento da Fernanda, sabe? Ver ela descobrindo coisas. Isso foi muito bacana, sabe? Ajudar ela a fazer continha, a escrever, sabe? Foi muito bacana. Eu lembro de uma... E o lance de aprender mesmo. Eu lembro de uma vez que a Fernanda era pequenininha, ela estava na escola e devia estar ali no primeiro ano dela. Ela devia ter 6 aninhos por aí. E eu lembro que naquele dia, foi um dia que choveu muito em São Paulo, mas choveu assim de tempestade, e ela na escola. A gente ficou preocupado, nossa, será que a Fernanda tá com medo na escola, tudo? Sabe aquela chuva de ventania, do céu ficar preto, de cair raio, tudo. E ao mesmo tempo aquela chuva que quando vai embora, aparece o sol e parece que... Nada aconteceu. Parece que nada aconteceu. E eu lembro que eu fui buscar ela nesse dia, e ela voltou da escolinha aquele dia, feliz porque ela tinha descoberto o arco-íris. Foi o primeiro dia que ela viu o arco-íris. E ela estava toda empolgada, contando ali do arco-íris, e ela falou, pai, o céu ficou colorido, ficou tudo noite, pai, e depois o céu ficou colorido. E a professora explicou para as crianças ali, olha, aquilo é o arco-íris, é isso, tal, tal, tal. E ela toda feliz porque ela viu o arco-íris. E, cara, na rua tava uma imundície porque tinha chovido forte. Então, tinha árvore quebrada, tinha galho espalhado, tinha lixo espalhado, poça por tudo lá. E a Fernanda vindo feliz, sabe? E eu olhava em volta, eu só via sujeira. E a Fernanda feliz. E aí tinha uma poça de óleo, de caminhão, assim, sabe? Poça de óleo. E com a chuva formou aquela poça de água em cima. E aí, quando junta a água no óleo, o que acontece? Fica aquele colorido. E aí a Fernanda olhou aquela poça colorida e aí ela falou, olha, pai, choveu tanto que caiu um pedaço do arco-íris. Sabe? E, cara, naquele dia eu dei risada, eu achei graça, mas depois eu fui vendo, eu falei, caramba,
se a gente pudesse resgatar esse olhar infantil, porque eu tô vendo só sujeira, sabe? Eu tô vendo só coisa destruída, só lixo espalhado. E ela, em meio a tudo isso, ela conseguiu olhar a beleza, ela conseguiu fazer poesia olhando o meio da destruição, tudo. Então é uma história também que eu carrego comigo, porque eu aprendi muito esse dia com ela, sabe? Com o olhar dela. E eu voltei para casa feliz aquele dia. Eu tava preocupado com a chuva. Pô, me alegrou aquela, sabe? E toda vez agora que eu vejo um pedaço de óleo, assim, eu falo, olha, caiu um pedaço do arco-íris. Que massa. E é bem isso, né? É como... Não apenas a gente resgatar esse brilhantismo, né? Essa inocência, esse carisma, o lado bom, né? Mas em qual momento da vida que a gente perdeu isso? Não é? Exato. E como a gente pode fazer para que as crianças de hoje não se tornem os adultos que nós somos? É verdade. Né? Lá no amanhã. Né? Que mantém pelo menos o mínimo dessa alegria. Essa é a nossa essência, né, cara? Dentro de nós ainda tem essa criança. Tem. Sabe? É só a gente descobrir e botar ela para fora. Por isso que eu falo, é extremamente importante manter a criatividade, estimular a criatividade da criança para que ela consiga se manter assim por muito tempo. Não chegar aquele adulto lá que precisa pensar fora da caixa agora, mas nunca pensei. Né? Ou tentar lembrar como era criança, ter esse trabalho de retroalimentar a mente é muito trabalhoso. E muita gente não está disposto a passar por esse processo. Não está, né? Exato. Então tem um mecanismo que mantenha esse fio, né, de criatividade, de espontaneidade, de alegria da vida, né, por toda a sua trajetória, é o diferencial, né? E são poucas pessoas que você vê hoje que mantêm isso, né? Exato, muito pouco mesmo. As pessoas estão muito amargas, estão muito azedas. Eu me pego, às vezes, muito amargo, muito azedo, sabe? Realmente, tem que resgatar essa essência. Dentro da gente tem algo que... Dentro da gente tem alguém que pode olhar para esse mundo e enxergar poesia ainda, não é? Isso é muito... Eu acho que é mais difícil ter esse momento de resgate, né? Com toda a situação de mundo que a gente vive hoje, né? É, verdade. E uma das coisas que faz a gente ter esse relampejo de humanidade é olhar para os nossos filhos. Né? Isso. A gente vê... Tem jeito. Tem. Né? E é gratificante ver as pessoas legais que estão sendo formadas com os nossos filhos, né? É bacana enxergar... O seu filho mais velho tem quanto 7 anos. O mais velho, sabe? É bacana. Daqui a pouco... Você tem 4? 4. É o Arthur de 7 anos, o Heitor e Gael de 5 anos e a Helena vai fazer 4. Mas tá faltando um aí. Você tem 4 filhos. Não, são gêmeos. Você tem gêmeos? Arthur e Gael. Heitor e Gael. Heitor e Gael. E tem uma enteada de 21. Tem uma vai enteada fazer 21 agora em novembro. Que legal, trabalhou bastante também ainda, tipo, não é? Não, mas pra quem tá quase 40 anos, né? Não é? Aí fala assim, 40 anos, 4 filhos, tá legal, tá bom. Tá legal. Aí eu falo assim, mas tive 4 filhos em 3 anos. Então, é isso que eu tô falando, trabalhou bem, né? Foi intenso. Não é? Foi intenso mesmo, cara. Eu falo, né, os antigos falam que não tinha televisão em casa, em casa não tinha Wi-Fi, né? Acabava o 3G do celular, eu ia fazer o quê? Não é? Imagina, cara, 4 crianças pequenas correndo em casa, brigando um com o outro, sabe, chorando. Você tinha cabelo, não tinha? Tinha. Olha, tinha uma vasta cabeleira, olha aí o que eu... Tinha um blackzão. Não tinha nem barba, a barba quando tinha era preta, agora tá cheio Agora tá uns fiozinhos brancos, né? É isso. Agora sumindo, né? É isso mesmo. A idade chega. Querido, infelizmente nosso tempo está começando a se esgotar, né? Por mim a gente ficava falando por horas e horas e horas. Eu queria que você falasse do seu podcast, né? Dos seus projetos, do seu trabalho em si, né? Para as pessoas te conhecerem além do lado paterno, né? Porque o nosso público aqui é para conhecer histórias paternas, mas não apenas histórias paternas, ver quem são as pessoas por trás da paternidade. Claro. Né? Então é importante e necessário também, né? É isso. Então, peço para você digitar agora, acabando esse episódio, você vai no YouTube e digita Elementar Show. Tá? É o meu podcast, eu apresento junto com o Marcão Nascimento. É um podcast de entrevista e entretenimento, com muito humor, gravado nessa mesma sala. Então você vai ver e vai falar, não é, mas eu conheço esse cenário, não é? Nós gravamos nessa mesma sala
E a gente já recebeu muita gente bacana no podcast. Olha, já recebemos a Mama Brusqueta, já teve com a gente, o Leão Lobo, Rita Cadillac. Olha, é uma fauna e uma flora bem interessante que a gente vai recebendo, tá? Às vezes vem gente que a gente se pergunta, pô, como é que eu tô sentado na frente dessa pessoa conversando com, sabe? E felizmente o podcast tem nos proporcionado isso. Então peço para você ir até o podcast, se inscreva, deixe seu comentário lá. Aguardo a sua visita. Espero que você goste e nos acompanhe também. Que massa. Acho que é isso, né? Esqueci de falar alguma coisa, Bolívia, porque o diretor também é o mesmo, não é só o cenário. Né? Sua rede social. Minhas redes sociais, posso dar já agora? Pode. Então também me siga no Instagram, Instagram, olha que besta. Deus do céu. Vou te censurar, DVD. É a idade chegando. @dvd.castilo, tá bom? Castilo com 2 L's. dvd.castilo, tá? Me siga lá também, eu sou uma pessoa bem bacana, bem interessante, tá? Tomara que você goste de mim. Outras redes sociais eu não tenho, o Facebook eu deletei. Olha, você tem Facebook? Eu tinha, eu reativei, mas também já Não, esquecida de novo. Nossa, olha, eu deletei o meu Facebook, eu convido você a fazer o mesmo, eu deletei o meu Facebook. Eu nos primeiros dias tive abstinência, sabe? Falei, eu não vou conseguir, vou voltar, mas aí hoje eu não quero saber, nossa, ganhei em qualidade de vida, viu? Sim. Olha, ganhei em qualidade de vida, sabe? Eu estou há 3 ou 4 meses sem ser ameaçado, sem ser ofendido, sabe? É porque dependendo do que você acreditar, você não vai gostar muito de mim. Não é? Bom, levando em consideração que o público do Papo de Pai pensa de uma forma progressista, né? Você está criando filhos para o mundo de forma que vai mudar o mundo. Então, se você pensa de forma progressista, você vai me adorar. Vai na fé, irmão. Vem comigo. Ó. Hashtag Fica a dica. Que massa. Gostaria que você indicasse um conteúdo, um livro, série, para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Legal. Eu vou indicar um filme que eu assisti há um tempo atrás, muito bacana e que me marcou também. E esse filme, eu vim pensando, falei, bom, é um podcast que fala sobre paternidade, tudo. Vou indicar um conteúdo que fale sobre paternidade também. Então é um filme chamado... Esqueci o nome do filme. Peraí. Maravilhoso! Peraí. Como é que chama aquele alemão que anda com a gente? Alzheimer, né? O filme chama A Música Jamais Parou. Digita aí, Bolívia, vê se é isso. Ou A Canção Jamais Parou, sabe? É um filme que conta uma relação de pai e filho, onde o filho, ele desenvolve... É isso mesmo, Bolívia? A música nunca parou. A música... Com J.K. Simons. J.K. Simons, J.K. Simons, isso mesmo, é esse filme mesmo. Da bateria. Isso, esse ator é maravilhoso, cara. E aí, conta a história desse pai, ele faz um pai, o filho dele desenvolve uma condição onde se assemelha ao autismo. Ele se fecha num mundo onde o pai não tem mais acesso. E o pai descobre que as memórias desse filho são ativadas através da música. Então, quando esse filho ouve uma música, ele se lembra do período da vida em que ele gostava daquela música, ou que ele ouviu aquela música pela primeira vez. Ele se lembra. Então, o pai acha uma lacuna para entrar nesse mundo do filho dessa forma, através da música. Ele bota uma música e quando o filho começa a ouvir, ele começa a falar, poxa, essa música é tal. Lembra, pai, que acontecia tal coisa, tal. O filho começa a falar coisas e aí o pai, que a princípio tem uma relação muito distante com o filho, pela condição dele, começa a se aproximar do filho, através da música. E aí o pai descobre também, através de uma terapeuta musical, que novas músicas criam novas memórias. Então o pai começa também a apresentar novas canções para o filho. E dessa forma ele vai criando novas memórias e criando um vínculo maior com o filho. É um filme muito bonito. É um filme muito sensível. É um filme daquele que quando termina você está
chorando e querendo assistir de novo, cara. Sabe, esse filme é lindo e eu indico aí porque é um filme que tem muito a ver com esse nosso podcast aqui. Maravilha, já tomei nota aqui e já quero assistir também. Ótimo. E eu queria deixar registrado aqui que o Papo de Pai, ele existe para literalmente dar voz, né, para pais, não apenas pais, mães, educadores, cuidadores, redes de apoio, profissionais da parentalidade. Então, pessoas que se preocupam e se ocupam com a criação. Eu não gosto muito da palavra criação, né, que a gente cria cachorro, né, mas estão ali minimamente presentes na vida de uma criança. Então, o Papo de Pai é isso. E a gente conta aqui com o apoio do Amor em Pote, que o nome fala Amor em Pote, é literalmente amor dentro do pote, né? O Amor em Pote faz geleias artesanais, faz doces e é incrível, né? É de São Sebastião, Amor em Pote. Já deixo a dica aí para acessar o Amor em Pote no Instagram, com 2 E's no final. E tem até como por ser nosso apoiador master, tem uma pequena lembrança aqui para você. Olha só! Rapaz! Uma geleia. Olha só, cara. Eu vou pôr o óculos para ver do que é a geleia. Qual sabor que é? Amarelo. Olha, sabor amarelo. Esse aí é de Damasco. De Damasco. Olha que beleza. Do que as outras. Acho que é tudo Damasco. Tudo Damasco. Vou comendo no caminho. Por que não? Não é? Olha. Querida, bota uma colher no seu pote, por favor. Sabe, porque gordo gosta de comer na hora. Muito obrigado, viu? Vou chegar em casa, postar foto também e marcar você, Amor em Pote. Muito obrigado. O que você quer? Não vai pegar meu pote, não. Quer que eu mostre aqui? Eu posso Com muito... mostrar o... Por favor. Peraí. Olha, peraí, o diretor tá fazendo, tá cagando tudo. Olha, passando na frente da cara. Essa é minha, viu? Agora perdeu. Foi a deixa que ele precisava para pegar para experimentar. O Amor em Pote faz doces de geleias artesanais, é de São Sebastião. Daqui a pouco a gente tá tomando conta do estado de São Paulo. Um dia a gente chega lá. Ótimo. Sorte e sucesso pro Amor em Pote. E o Amor em Pote é minha esposa que faz. Ah, é você o Amor em Potes? Olha só, eu tô com Amor em Potes aqui. Ô, querida, bota uma colherzinha nisso aí, né? Não é? Muito obrigado, viu? Vocês entregam também? Se a gente pedir, vocês mandam entregar? Por correio? A gente tá pensando em expandir isso. Vamos fazer isso. Vamos expandir. Quantos sabores você trabalha? Olha só. Ela não fala, né? Não fala. Eu falei, quantos sabores? Ela falou... Nossa, adorei. Falando em gerar Eu adoro. memórias. Nossa, é gostoso ir num podcast ganhar presente, né? No nosso, sabe o que a gente dá? Água. A gente dá água só. Por que não, né? E... Muito obrigado, querido. Tem aquela prática chamada, eu acho que é benchmark, né? Que você vê algo legal de alguma empresa ou de alguma situação que você traz para a sua realidade, né? E eu vi num podcast muito bacana, por sinal, que tem uma parte que é parecida com o que eu faço. Sim. Né? Que é justamente pedir a indicação de um pai e uma mãe. Ah, onde você viu? Onde você viu mas isso? tem um podcast que faz melhor do que... Onde você viu? Eu vou instaurar isso a partir de agora. É mesmo? Porque faça isso. Para não... Amarra tão bem... É nosso esquema de pirâmide. A gente fala que é nosso esquema de pirâmide. Então, querido, gostaria que você indicasse um pai ou uma mãe para poder conversar aqui no Papo de Pai Podcast. Claro. E que você mandasse o áudio agora, convidando essa pessoa para Onde é que eu já vi? Onde é que eu já vi isso, hein, Bolívia? Olha só. Ó, depois eu dou o link do podcast que eu vi, que é muito bacana que tem essa parte. Não, vou explicar, enquanto o meu celular liga, porque eu tinha desligado, vou explicar pra você que no podcast, no Elementar, parte do sucesso da gente é isso, viu? A gente, porque no começo é muito difícil você encontrar os convidados. Sim. As pessoas não vêm, ninguém conhece, né? Sabe? E aí a gente teve a ideia, e isso a gente usou desde o primeiro episódio. A gente trazia o convidado e no final a gente pediu uma prenda do convidado, que era ele fazendo isso que eu vou fazer agora, mandando um recado e convidando pra vir aqui. Você quer que eu falo
agora quem eu vou chamar ou você quer que eu falo quando eu terminar de chamar? Depois que você terminar de chamar, Tá bom. né? Eu acho muito, muito bacana, né? Essa forma de pirâmide, né? Pô. E lembrando que pirâmide é ilegal, mas dessa forma Não, mas aqui, essa é legal. Essa é legal pra essa caramba. forma é muito bacana. E a gente também tem essa prática, né? De pedir essa indicação de um convidado chama outro convidado, né? E a pessoa se sente agraciada também. Mas a maneira que eu vi vocês fazendo no Elementar, pô, isso é de uma sensacionalidade maravilhosa. É verdade. Então é criação minha, viu, esse quadro. Criação minha. Eu vou colocar os créditos toda vez que eu vou falar isso. Ou faça isso. Faça aí. No Testantei a gente faz também. Você tá brincando. Mas lá eles não me chamaram. Lá eu não autorizo, não. Lá eu não autorizo. Lá eu vou processar. A gente tá pagando patente. Nilton tá autorizado, tá, Nilton? Pode fazer isso. É a benção do quadro, Tá, né? tá bem, só vai dar certo. Lá no escanteio não vai dar, não, porque os caras pegaram na cara dura. Não. Tá. Então vou chamar aqui. Olá, tudo bem? Olha só, acabei de gravar aqui agora o podcast, o Podpai aqui, com o Nilton. Acabou a gravação agora. Daqui a pouco eu tô indo pra casa. E aí, eles fazem aquele negócio que a gente faz no Elementar, sabe? De convidar alguém. Eles pedem pra convidar alguém também. Tem que ser pai. Alguém que tem uma relação paterna bacana. Uma história de paternidade bacana pra vir contar aqui. E eu acho que você tem essa história. Você é um personagem bacana. Você tem uma história bacana. Você é um excelente pai. Um excelente exemplo. E eu quero que você venha contar um pouco da sua história como o meu pai aqui. E não... Escapou o dedo. Eu sou campeão disso também. E não só a história... E não só a história da nossa relação de pai e filho. Eu falei de você aqui, tá? No programa. Não quero que você venha contar a história da nossa relação de pai e filho, não. Mas também contar a história de como você se tornou um outro papai muito especial, que é o Papai Noel. Eu sou filho do Papai Noel. Que eu massa. vou fazer com que o Papai Noel venha aqui. Sabe, de repente vem o papai e a mamãe Noel. Oh, meu Deus. Tá bom, pai? Beijo, daqui a pouco tô em casa. Tchau, tchau. Meu pai é o Papai Noel. E minha mãe é a Mamãe Noel. Sério? Meu pai tem a barbinha branca, tem a olhinho claro, cabelinho comprido. E meu pai, eu falei dele no programa, não é? É o maior exemplo de pai que eu tenho, o cara que me praticamente fez de mim humorista. E agora eu divido ele com as crianças, porque ele é o Papai Noel. Nossa, que Então, massa. de repente, você combina, ele vem até de Papai Noel. Aqui Boa. da entrevista, acho que seria bem interessante. Bem interessante, seria bem bacana. E eu tava pensando, né? Mês que vem já começa a planejar gravar o especial de Natal. Já tem um especial de Natal. Olha Já só. tem um especial de Natal. Tô procurando aqui uma foto dele para Que mostrar. maravilhoso. Não é? Cara, é coisas, loucuras de família, né? E quem falou que seu pai não tem veia artística, caramba? Não é? Então, meu pai, na velhice... Já tava incubado só. Na velhice, ele descobriu isso, cara. Ele descobriu que... Quando meu pai se aposentou, meu pai, ó... Quando meu pai se aposentou, ele virou um velho muito turrão em casa. Olha só! Cara! Que lindo! Bota na tela aí, Bolívia, passa pra ele. Que, Aí é o que meu pai, maravilhoso. minha mãe. Meu pai, minha mãe. E no meio de duende, a minha filha, a Fernanda. Nossa família é uma família natalina, cara. Uma família de Natal. Quando meu pai se aposentou, ele ficou em casa e ficou muito chato, sabe? Porque meu pai sempre foi muito ativo e começou a atormentar minha mãe. E ele tinha um bigodão branco. E aí ele vai contar a história melhor aqui, mas resumindo, deixou a barba crescer e foi descoberto por uma agência de Papai Noel. E hoje é Papai Noel em tempo integral, praticamente. E vai ser muito legal trazer ele aqui, cara. Vai ser muito, muito bacana. Acho que vai dar um belo episódio. Que lindo, velho. Amei. Legal. Muito, muito. Mas agora, pra fechar, Sim. a gente grava uma cápsula do tempo,
né? Uhum. A maioria dos nossos convidados, os filhos são pequenos. Em algum momento da vida adolescente, adulta, eles vão procurar saber o que o pai está fazendo na internet. E vai encontrar esse relato. Fernanda já é uma adolescente. Então, ela vai ouvir isso em loco, né? Não vai esperar o futuro chegar. Então, eu gostaria que você gravasse uma mensagem para ela, olhando para aquela câmera, né? Cara, abrindo o coração. Pô, vocês vão me fazer chorar de novo, hein? Eu não espero menos do que isso. Que bom. Tá. Então, bom, filha, eu sou muito feliz por você ter me escolhido para ser seu pai. Tá? A gente podia simplesmente ter construído uma relação de amizade. Mas não, você escolheu ser minha filha, você me escolheu para ser seu pai. E isso mudou a minha vida, me mudou como pessoa, como homem. Você fez de mim um cara muito feliz. E hoje eu troquei a frustração que eu tinha, que eu construí durante quase uma vida, muito tempo. Eu tive a frustração de não ser um pai. E você fez de mim esse cara feliz e realizado por ser pai. Tá? Então, muito obrigado, filha, por ter sido uma criança tão doce, uma menininha tão bem-humorada, tão feliz, tão carinhosa. Obrigado por me amar, obrigado por me incentivar, obrigado por cuidar de mim, porque hoje, às vezes, você cuida do pai, você sabe disso, tá? Então, muito obrigado, filha. Obrigado, Michele, também, por ter feito de mim uma família. Eu sou muito, muito realizado. Não tem mais nenhuma frustração em mim. Hoje eu sou completo, porque eu tenho vocês. Obrigado, tá? Amo vocês. Valeu, Niltinho, por ter me dado essa oportunidade, cara, de ter me emocionado, ter dado risada, ter falado dessa minha história que pouca gente conhece. Sabe? Que bom que eu tô deixando esse registro através do seu programa, cara. Você tenha certeza que esse programa vai ser um programa que de vez em quando eu vou assistir. E que bom que hoje, graças à internet, a gente não perde mais essas coisas, sabe? Então, daqui a alguns anos, eu vou estar sentado no sofá, velhinho, com os meus netos, assistindo esse programa, tá? Obrigado, cara, por ter me dado esse registro para minha vida toda. É sobre isso, o papo de pai, sabe? Esse encanto, deixar para a posteridade justamente esse pedacinho que registra toda uma vida. Uhum. Não toda uma vida, mas de forma a essência de que foi uma vida. Então eu fico muito agradecido de você estar aqui, de ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigado. Valeu, cara. Você ganhou um amigo, você ganhou um parceiro. Conta comigo, tá? A gente não somos vizinhos, porque gravamos na mesma sala. Não somos inquilinos da mesma casa. E valeu, cara. A gente vai se encontrar muito. Tá? Vamos sim. E gratidão, Master. Valeu. Tamo junto, gente. Agora, só pra fechar, um beijo do gordo. Uou! Beijo do gordo. Uou! É isso. Então, terminamos aqui nosso Papo de Pai Podcast com um grande DVD. Ele é uma pessoa encantadora, maravilhoso. Eu adorei conhecer você pessoalmente, irmão. Né? Pô, eu tô muito feliz Só as também. trocas de mensagem já deu um indício do que seria isso. Né? Então, eu fico muito feliz mesmo. Gratidão. Cara, quando você me adicionou no Instagram, e eu vi que você tinha me agradecido, e aí eu fui procurar saber o que era. E aí, quando eu fui procurar saber, que eu vi o que era, eu falei, pô, tomara que esse cara esteja me adicionando para me chamar, sabe? E aí, eu já, na hora, mandei um recado para você, falando do seu projeto, parabenizando. E que bom, cara, que deu certo. Que bom que a gente se descobriu, cara. E é isso. Então, iniciei aqui uma grande amizade que eu tenho certeza que vai ser longa. Ah, tomara, cara. Em breve vamos colocar as crianças pra brincar tudo junto. Tomara, ainda mais que você mora na praia, cara. A gente precisa de vez em quando, não é? Por que não, né? Ter um amigo ter litoral. amigo que mora na praia é bom demais. Olha, estreitar laços aqui. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Então não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. Aparece lá nas redes do DVD também. Tanto no Instagram, no YouTube, do Elementar.
Ele vai ficar muito feliz de receber um comentário de vocês. Ó, conheci você Isso. através do Papo Vou de Pai. mesmo, vou Então é mesmo. isso. Gente, isso. brigadão. Beijo no coração. Até mais.